Oi pessoal, eu sou a Natália e hoje estou aqui para começar mais um vlog de leitura para este canal, dessa vez do livro As Tumbas de Atuã, segundo livro do ciclo Terra-Mar, da autoria de Úrsula Le Guin. Bom, esse vídeo é uma continuação do projeto de leitura, vamos chamar assim, lendo o ciclo Terra-Mar, que se iniciou com o Feiticeiro de Terra-Mar, e agora estamos indo para o segundo livro, consequentemente para o segundo vídeo. Eu não sei nada sobre o que vai acontecer nesse livro, não faço ideia de quais serão os desdobramentos da história e vou descobrir junto com vocês lendo a sinopse. Vamos lá! Como o livro anterior, ele começa com uma citação. Para renascer é preciso morrer. A garota não tem outro nome além de Yara, a Desde os 5 anos, a vida de Yara foi prometida aos inominados como sua mais alta sacerdotisa, um dever ao qual ela está ligada mesmo além da morte. A sacerdotisa dança sozinha diante de seu trono, e só ela conhece os caminhos secretos e cegos das tumbas de Atuã e de seu labirinto. É Ara quem derrama sangue por eles quando o exigem. E, então, um jovem feiticeiro chega, com seu coração concentrado no tesouro que está em algum lugar dentro do labirinto mortal dos inominados. Ged sabe tudo sobre o poder dos nomes e os perigos de enfrentar a escuridão. Para Ara, uma mulher criada nas sombras e que jurou guardar os túmulos, tudo o que ela conhece está em perigo. A sacerdotisa terá de provar sua lealdade aos deuses inominados, ou fugir da escuridão que se tornou seu próprio domínio. Aclamada como uma das melhores séries de fantasia de todos os tempos e ganhadora dos principais prêmios, como Locus e Hugo, a obra de Úrsula Le Guin, que se tornou referência e inspiração para a literatura fantástica mundial, chega agora em versão definitiva com ilustrações do inigualável Charles Vess. Bom, Ged vai aparecer aqui nesse livro, mas eu acho que ele não é o principal protagonista, ele vai ser mais um ator secundário, um personagem secundário, né, ator, ó. Mas enfim, vamos ver como será o desenrolar dessa história, tô bem ansiosa. E agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho da edição. Veio aqui com um marcador, como sempre vem nos livros da editora Morro Branco, esse livro é publicado pela Morro Branco. Essa é a capa, deve estar com as marcas de suor da minha mão, que a minha mão sua, gente, tanto. Aqui, detalhes em dourado, muito bonito, por sinal. Por dentro, uma folha de guarda roxa, bem simples, da mesma forma que a do anterior era verde. Aqui uma ilustração. A ilustração da capa. A dedicatória. O mapa de Terra-Mar, que também tínhamos no livro anterior, mas como eu falei no outro vídeo, inclusive, gente, vejam o vídeo anterior, caso você esteja assistindo esse aqui e não viu o anterior, porque eu comento o primeiro livro do ciclo Terra-Mar, porque pelo que eu entendi aqui, um vai ser a continuação direta do outro. Então, vale muito a pena ver o vídeo anterior para você saber mais sobre esse universo, caso você ainda não o conheça. E enfim, eu não sou uma pessoa muito ligada em mapas, no sentido assim, de que eu acompanhe eles, sabe? Pra saber, ah, fulano tá aqui, fulano tá lá. Não é um hábito meu fazer isso. Mas vamos ver, né? Aqui o prólogo. E depois vem o desenrolar da história. Tô muito ansiosa pra saber o que vai acontecer aqui, porque eu gostei bastante de O Feiticeiro de Terra-Mar. Foi um livro 5 estrelas. E eu acho que esse aqui promete ser tão encantador quanto ele, porque o universo de Terra-Mar é um universo muito rico e eu não vejo a hora de estar imersa nele. Enfim, pessoal, a gente se vê no próximo update. Bom, pessoal, vamos ao primeiro update do nosso vlog de leitura de As Tumbas de Atuã, da Úrsula Le Guin. O que eu posso dizer pra vocês até agora, com base nos 3,5 capítulos que eu li, é que a autora expandiu mais o universo de Terra-Mar. Nesse livro a gente vai acompanhar uma aventura que se passa no Império Carguinês, num lugar que é chamado de lugar mesmo. Ele fica no deserto, é uma montanha que tem alguns templos. Aí na parte de baixo da montanha tem um casarão onde ficam sacerdotisas, tem as plantações, um rio onde eles pescam, aí tem um muro que contorna esse espaço
e do outro lado do muro ficam os guardas e os escravos. Nesse livro a gente vai acompanhar a história da Ara, que é o nome que ela recebe, que no início é uma garotinha que vai ser tirada da sua família para ser a alta sacerdotisa dos Inominados. A gente vai ver um pouquinho da infância dela nesse processo de se tornar sacerdotisa, que a gente vê que não é fácil, como já é de se imaginar, né? E a gente vai acompanhar aí nos primeiros capítulos esse crescimento dela até ela de fato se tornar uma sacerdotisa aos 14 anos, que é quando a mulher é considerada adulta. A parte que eu parei do livro é num pedaço assim que ela começa a meio que conhecer melhor os seus domínios como alta sacerdotisa. E daí ela está com uma das outras sacerdotisas que serviam meio que como uma orientadora para ela, apesar dela ter um outro sacerdote que era, eu não sei, não é uma babá, mas era praticamente uma babá dela, mas um orientador também, que é o Manan. Ele, não decorei o nome ainda, mas é Manan, se eu não me engano. Ele era o principal orientador dela, digamos assim, mas também tinha essas outras duas sacerdotisas, que eram as sacerdotisas principais dos deuses do povo carguinês. Aí nessa montanha ficam os templos desses deuses e no topo, no lugar mais alto, acima desses outros templos, fica o Salão do Trono e atrás dele as tumbas de Atuã. A Ara, nossa protagonista, passa muito tempo por lá. Mas, nesse dia em que se passa o capítulo que eu tô lendo agora, uma das sacerdotisas que orientava ela fala, viu, você vai ter que exercer aí um papel da alta sacerdotisa dos Inominados, que é o de fazer o sacrifício dos prisioneiros. E ela leva a Ara para dentro da montanha, que é onde esses prisioneiros estão, e foi aí que eu parei. Já dá para perceber que esse é um livro que vai tornar mais rica ainda a história de Terramar, e eu tô muito ansiosa pelas continuações, pelo aparecimento do Ged, que foi o protagonista do nosso livro anterior, O Feiticeiro de Terramar. Se você não viu esse vídeo, vá assistir, porque As Tumbas de Atuã, pelo meu entendimento, é uma continuação direta de O Feiticeiro de Terramar, por mais que a personagem principal esteja sendo a Ara. E o Ged vai aparecer ainda, então eu acho que teremos um romance, talvez, não sei. Não sei se esse é o propósito do ciclo Terramar, porque pelo menos no primeiro livro não tivemos nada disso. Mas eu suponho que vamos ter aí uma pontinha de romance também. E em breve eu volto com o próximo update. Pessoal, passando para gravar um breve update e dizer para vocês que o Ged finalmente apareceu. Não revelou que é ele, mas eu sei que é ele. E ele está lá na parte de baixo da montanha, onde ficam os templos, lá onde a Ara entrou para ver os prisioneiros. Tem um labirinto, tem uma grande caverna, digamos assim. E ele tá lá, a Ara tá dando um rolê, porque ela dá o rolê dela lá pelo labirinto, pelo domínio dela mesmo, que é aquele lugar. E daí ela encontra um feiticeiro. E ela prende ele lá, e eu sei que é o Ged, porque, enfim, ele é um dos protagonistas do ciclo Terramar. E, bom, por que ela prende ele lá? Porque o pessoal do povo dela, eles não gostam dos feiticeiros, porque os feiticeiros há muitos anos, há muitos séculos, vão pra lá pra roubar a metade de um anel que pertenceu a um feiticeiro que foi tretar nas terras deles. E daí eles vão atrás desse anel, provavelmente em busca de poder. E o pessoal de lá não gosta, porque eles invadem as tumbas, o labirinto. E daí eu quero ver o que vai dar esse rolê. Foi nessa parte que eu parei, gente. Mas tá muito legal e eu não vejo a hora de ver a interação mesmo direta do Ged com a Ara. Pessoal, chegamos no último update do nosso vlog de leitura de As Tumbas de Atuã. E eu quero dizer pra vocês que eu recomendo muito esse livro. Eu acabei de terminar ele, já vim aqui gravar. E se você espera desses livros do ciclo Terramar uma fantasia cheia de guerras, batalhas, muito sangue, não é isso que você vai encontrar. Porque a proposta do ciclo Terramar é a gente acompanhar a vida desses personagens muito ricos, cheios de história,
dentro desse universo maravilhoso que a Úrsula criou. Em As Tumbas de Atuan, a gente acompanha a história da Ara, ela é a protagonista, mas a gente vê, uma coisa que eu adoro, gente, é acompanhar a vida dos personagens, até um determinado momento, que ela termina o livro ainda como adolescente. Mas a gente vê esse amadurecimento dela até chegar no ponto em que ela consegue enxergar que ela precisa se libertar daquilo que a oprime. E quem ajuda ela nisso é o Ged. O Ged, mais uma vez, é um personagem incrível. Ele não é o protagonista desse livro, mas ele é extremamente importante porque o foco é a Ara. E ele é extremamente importante porque ele contribui muito para ela se libertar, principalmente depois que ele devolve o nome dela para ela, que o nome verdadeiro dela é Tenar. E aqui um ponto que eu achei interessante é que no começo de O Feiticeiro de Terramar, o Ged recebe o nome verdadeiro dele. E a Ara teve o nome dela retirado no começo desse livro. Mas a partir do momento que o Ged devolve o nome dela para ela ganha mais força para se libertar. Esse é um livro sobre libertação, eu acho que eu posso até dizer. Porque a gente vai acompanhar essa menina que vive num contexto de sacerdotisas, num contexto que ela foi tirada da família dela, numa vida que não foi ela que escolheu, mas que ela sente que ela tem que viver para sempre enquanto ela estiver aí nesse planeta, nas terras carguinesas, no lugar. E a gente vê ela tendo essa oportunidade de se libertar quando ela percebe que é isso que ela precisa. Esse livro não tem aqueles super vilões, mas tem pessoas que são más, que querem o mal da Tenar, vou chamá-la de Tenar a partir de agora. Mas mesmo assim, vou dizer pra vocês, tudo se resolve no final. E é um final muito satisfatório, e eu não vejo a hora de acompanhar mais das aventuras da Tenar e do Ged. E, inclusive, estou aqui, né, com o próximo livro, eu já tenho todos do ciclo Terramar, mas se eu não tivesse, com certeza eu já ia comprar o próximo, porque foi muito legal ler essa história, estar mais uma vez dentro do universo de Terramar. Gente, é um universo muito rico. Eu venho falando desde o primeiro vídeo dessa série de vlogs de leitura que o universo de Terramar é rico porque ele realmente é. É muito legal ver o contexto dele, toda a criação, toda a história, tudo que acontece, a geografia, a natureza, tudo, gente, é muito legal. Mas, mais uma vez, eu reforço que foi uma coisa que, se eu não me engano, eu falei até no primeiro vlog de leitura. Não espere uma fantasia sangrenta. Você vai ver a história da vida das pessoas que estão em Terramar. E por mais que elas tenham as suas aventuras, não são aventuras que envolvem guerras, esse tipo de coisa. Então, tenham isso em mente. Mas, mesmo assim, são livros maravilhosos e que levam a gente para um mundo que dá vontade de conhecer e de passar um tempo por lá também, que é exatamente o que o livro nos proporciona. Mas eu queria poder conhecer ao vivo as terras de Terramar, as torres de Ravenor, mesmo as terras carguinesas, que tem lá seus pontos interessantes também. Pessoal, interrompi ali o final do vídeo, porque enquanto eu tava editando, eu percebi que teve 2 pontos que eu não trouxe pra vocês e que eu considero relevantes. O primeiro é, temos romance entre Tenar e Ged? Não, não temos, pelo menos não nesse livro. Talvez tenhamos nos próximos? Talvez. Mas o que acontece é que em As Tumbas de Atuan eu vejo o relacionamento deles mais como algo fraternal, com o Ged enxergando a Tenar como uma irmã mais nova mesmo. Essa é a minha interpretação, não é dito isso, mas é dessa forma que eu vejo. O segundo ponto é, interajam com pessoas que têm uma visão de mundo, uma vivência diferente da sua. Por quê? A partir do momento que a Tenar tem essa abertura para conversar com o Ged, interagir com ele, ela percebe que existe muito mais no mundo além daquilo que ela vivia no lugar. Ou seja, que a verdade dela não era uma verdade absoluta, era uma verdade subjetiva. E isso é muito importante para a nossa vida. Por exemplo, a partir do momento que a Tenar tem essa visão de mundo renovada, ela consegue se libertar daquilo que a oprime. Isso não teria acontecido se ela não tivesse interagido com o Ged, se ela não percebesse que o mundo é muito mais do que aquilo que ela vive. E isso é muito importante, gente. Interajam com pessoas que vêm de um lugar diferente do seu, que tem uma vida diferente da sua. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês. E agora eu encerro esse vlog, então por hoje é isso. E a gente se vê no próximo, estejam atentos porque em breve falaremos sobre o 3º livro do ciclo Terramar. E agora eu encerro oficialmente esse vídeo, a gente se vê no próximo, tchau!